Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler os 2 versículos finais do capítulo 11 e também os 8 primeiros versículos do capítulo 12. É um texto muito conhecido de muitos irmãos. Eclesiastes capítulo 11, do verso 9 até o verso 8 do capítulo 12. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Senhor, mais uma vez, tua palavra nos fala de um modo muito contundente acerca do Senhor, do teu poder, acerca também, ó Deus, das nossas debilidades. Pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor nos revista da força que vem de ti, da força que vem do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos instrua dia após dia, para que alcancemos de fato o coração sábio. Para que tenhamos a condição e a capacidade de refletir seriamente sobre aquilo que é importante e fundamental, rejeitando aquilo que é mentiroso e ilusório. Ó Deus, que a glória do teu nome, que o avanço do teu reino, que a comunhão com o teu povo, que o crescimento espiritual esteja no centro das nossas atenções. Ainda que tenhamos, ó Deus, que cumprir propósitos nesse mundo que fazem com que os nossos pensamentos também devam estar voltados para coisas secundárias. Não permita, Senhor, que invertamos os valores. Não permitas, ó Deus, que confundamos as prioridades. Que aproveitemos bem o nosso tempo e a nossa vida, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é de fato o sentido da vida humana? Qual é o real valor da nossa existência nesse mundo? As pessoas podem responder a essas questões de diferentes maneiras. Nós podemos, inclusive, dizer que Cristo nos é suficiente e que a nossa vida se explica a partir desta realidade. Mas sabemos que muitos têm buscado satisfação, alegria e prazer em lugares bem diferentes. A busca pela satisfação é algo natural ao ser humano, mas há uma variação muito grande no onde ou no que as pessoas buscam satisfação. E alguns entendem que a realização plena de um ser humano pode ser encontrado talvez no ambiente familiar, outros no labor do trabalho, dos estudos, outros acham que podem encontrar felicidade
abraçando uma ideologia qualquer. Há inclusive aqueles que são hedonistas, ou seja, que acreditam que a alegria está em um estilo de vida que privilegia os prazeres carnais. Uma coisa bastante interessante de se notar, porém, é que o homem sempre busca uma razão para justificar a própria vida. Porque imaginar que a vida está sustentada no nada, imaginar que a vida não tem propósito algum, é algo insuportável. E é fato constatável, então, que essa busca pode variar de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as nossas experiências. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, traz uma abordagem realista do ciclo da nossa existência. Porque é isso que a Bíblia faz, afinal de contas. Ela nos conta a verdade sobre tudo. Sobre Deus, sobre nós, sobre o mundo. E então nós temos aqui um texto que nos chama a atenção para a finitude da vida terrena. E temos aqui um texto que nos desafia a pôr os olhos em Deus constantemente, porque é Ele que pode dar significado a tudo que nós somos e a tudo que nós fazemos, de modo que sem Deus a vida se torna absurda. E ao proceder assim, o autor trata de fases da vida que são muito distintas. E é interessante destacar esse ponto, porque geralmente as pessoas usam esse texto para trazer algum tipo de mensagem aos mais jovens. Não é? Constantemente me lembro, desde que eu fazia parte da UMP, da UPA, me lembro desse versículo sendo usado inúmeras vezes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Só que o versículo não para aí, o texto não acaba aí. O texto segue adiante. E nós vamos perceber então que o autor está interessado em trazer um ensino profundo para os mais jovens, mas também para os mais velhos, para aqueles que estão amadurecidos pelo tempo. O texto fala diretamente sobre estas fases da vida com as suas distinções, com as suas características peculiares. E o fato é, em qualquer momento da nossa existência, os nossos olhos devem se erguer para Deus. Se os nossos olhos não estiverem voltados para Deus, a nossa juventude, a nossa velhice, a nossa fase madura se tornam algo superficial, frustrante, decepcionante, de qualquer maneira. Então, o texto fala da juventude e da velhice, e ele faz questão de destacar algumas prerrogativas em Deus que por si só são suficientes para nos fazer entender que nós precisamos do Senhor e que nós não podemos fugir às nossas responsabilidades diante dele. Então eu quero dizer para você que é jovem, que você tem responsabilidade diante de Deus. E eu quero dizer para você que é mais velho, mais experimentado, que esta responsabilidade com Deus só aumenta ao longo dos anos. Que a nossa perspectiva de Deus e da eternidade devem se tornar mais lúcidas com o passar do tempo. Porque senão perderemos tempo, de fato, com outras coisas. Meus irmãos, Salomão foi o autor do livro de Eclesiastes. Quando ele escreveu esse livro, ele já estava em idade avançada. Mas Salomão, nós podemos dizer, foi muito abençoado pelo Senhor. E nós vamos constatar, então, no livro que ele extrai conclusões muito sábias de tudo que ele percebe, de tudo que ele analisa. Salomão foi dotado por Deus de uma grande sabedoria, de uma grande habilidade de interpretar as coisas. Aliás, nós somos chamados a fazer isso também. Ou seja, como crentes, nós temos que trabalhar a nossa cosmovisão, para que as nossas perspectivas estejam compatíveis com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então eu diria que Salomão é alguém para se ouvir com atenção. Não apenas porque Deus declara que o tornaria o homem mais sábio até então. Quando Salomão pediu para Deus que lhe desse sabedoria para governar a nação,
mas como também pelo fato de que o que ele escreve foi inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Então nós temos aqui uma fonte inesgotável de sabedoria. Salomão foi monarca, foi um rei que teve súditos, evidentemente, que desfrutou de um reinado próspero e tranquilo, porque Deus deu paz a Salomão em seu reinado para administrar a nação. E quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele conta os seus pensamentos a respeito da vida de um homem. Você, por algum momento, certamente já esteve um tanto quanto reflexivo. Você talvez, por algum momento, já parou alguns instantes, uma manhã, um dia, em que você esteve pensando na vida. Nos anos que já se passaram, no passado que não volta, no que o futuro te reserva, como você pode se aprimorar e como você deve planejar o que está adiante. Este é mais ou menos o exercício que Salomão faz, e ele nos conta um pouco do que ele concebeu a partir desse esforço. Ele levanta uma série de questionamentos envolvendo o proveito do esforço humano e também falando sobre a futilidade e as incertezas da vida. O fato é que depois de ter gozado, irmãos, de tantos privilégios, depois de ter usufruído de tantos bens, depois de ter suas necessidades básicas atendidas com muito conforto, com muito luxo, depois de passar tantos anos cercado por admiradores, por bajuladores até, Salomão percebe que tudo na vida, como ele mesmo diz e enfatiza, é vaidade, tudo tem seu fim. Nada, exceto as coisas de Deus, são dotadas de perenidade e de valor em si mesmas. O livro de Eclesiastes foi escrito na providência e na soberania de Deus para nos dizer estas coisas. Que sem levar Deus em consideração, tudo é vão. Certamente, se o indivíduo ouvir o mais excelente e grandioso conselho, que é o da palavra de Deus, e colocar-se à disposição de acatar os seus ensinos, ele nunca mais encarará a vida da mesma forma. Nunca mais. Sabe estas reflexões profundas que a gente faz de vez em quando? Sabe os lamentos, os rogos? Estas coisas estarão muito mais plenas de significado quando entendermos, primeiramente, a própria palavra de Deus. Quando dermos ouvidos a ela. Meus irmãos, é natural que nós queiramos desfrutar da vida, sobretudo em algumas fases. Mas nós não podemos fazer isso verdadeiramente deixando de considerar que a vida é um dom de Deus. Então, o pressuposto fundamental que tem que estar em nossa mente, em nosso coração é: a vida é um dom de Deus. Eu não a tenho por esforço meu. Eu a tenho porque Deus me concedeu. Ele doou a vida, ele me deu a vida pela graça. Deus nos criou para usufruirmos sim das coisas boas desse mundo, enquanto buscamos em todas as coisas a sua glória. Você percebe como estas elaborações que nós fazemos aqui servem para nortear os nossos passos, as nossas ideias. Ok, eu posso aproveitar a vida, mas eu tenho que visar a glória de Deus acima de tudo, porque só assim eu poderia aproveitá-la. Não se pode imaginar que a vida pode ser usufruída uma vez que nós desconsideremos aquele que da vida é o seu próprio autor. A pergunta, então, que pode ser feita nesse momento é: como nós podemos viver nessa terra e encontrarmos real satisfação para o nosso coração? Como é possível isso? Porque, às vezes, veja o que o pecado fez. Veja o que o pecado fez. O pecado criou uma disfunção, uma desarmonia, uma desestrutura tal na existência humana, que algumas pessoas se enganam e são levadas a pensar que ou eu sirvo a Deus, ou eu desfruto da vida. É como se estas duas coisas fossem contraditórias. É como se eu não pudesse aproveitar bem
a existência e as coisas boas que Deus fez nesse mundo em comunhão com Ele. Parece que para me alegrar, para ter prazer, eu preciso deixar Deus de lado. Isso é uma grande mentira, irmãos. A fonte dos mais impressionantes e inesgotáveis prazeres, a fonte da felicidade, da sabedoria, da alegria, da paz, se encontram no Senhor. Então, o nosso texto responde a essa pergunta basicamente sobre como nós podemos desfrutar da vida e, ao mesmo tempo, encontrarmos real satisfação em nosso coração. O texto responde dizendo, primeiro, que nós podemos desfrutar da vida com alegria, considerando o ser de Deus como Criador e como Juiz. E segundo, que nós podemos desfrutar da vida com sabedoria, considerando a fragilidade humana atestada na velhice e na morte. E eu não quero que você comece a pensar, puxa, mas assim fica muito difícil aproveitar a vida. É preciso passarmos por esta reflexão para desobstruirmos os nossos ombros do peso que o pecado traz e do peso que a nossa própria consciência pode trazer se fizermos algo contrário. Longe de Deus não há paz, irmãos. Longe de Deus não há solução. Não há mágica aqui. Nós temos que entender estas coisas para que, entendendo os ensinos do Senhor de uma forma correta, nossa vida faça sentido. Então vamos aqui ao primeiro ponto. Com alegria, desfrutar da vida com alegria, considerando devidamente o ser de Deus. Vejam, o verso 9, nós lemos aqui, o verso 9 destaca a alegria como algo importante, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Então, vamos ver aqui de perto esses versículos, esses verbos. Alegra-te, recreie-se e andam. Alegre-te, recreie-se e anda revelam que a vida deve ser aproveitada em todos os sentidos, irmãos, nos seus aspectos mais profundos. Isso é tão verdadeiro que o texto revela que a alegria deve preencher o interior e ela deve ser externada também. Não é, por acaso, que uma das qualidades que o cristão tem é alegria. A alegria é uma manifestação espontânea do cristão que serve a Deus. Então, meus irmãos, vejam aqui que há duas palavrinhas que nós também podemos destacar: coração e anda. Significa, a nossa alegria ela deve ser interior e a nossa alegria deve ser exterior. O coração diz respeito à personalidade do indivíduo, à essência do seu ser e dos seus desejos mais profundos. E a palavra anda aponta para um determinado comportamento que se manifesta em atos. Atos são atividades exteriores, públicas. Os caminhos por onde o jovem deve andar, nas palavras do escritor, são aqueles que agradam aos teus olhos. E aqui, certamente, essa expressão, tirada do seu contexto, isolada do que ele está dizendo no restante do texto, pode causar alguma estranheza, não é? Ande pelos caminhos que agradam aos teus olhos. Imagine que alguém dissesse isso para você. Pareceria estranho. Nós podemos, de fato, buscar aquilo que agrada aos nossos olhos, irmãos, desde que entendamos que isso não é um salvo-conduto para o pecado e que tal busca não pode se dissociar da responsabilidade diante de Deus. É isso. O homem precisa saber que existe um Deus a quem ele terá que prestar contas. É saudável a busca pela alegria de forma sensata, entendendo, sobretudo, que Deus é a fonte de onde jorra as maiores e mais intensas alegrias que um ser humano pode ter. As alegrias que vêm de Deus não são ilusórias, não nos frustram em momento algum.
Mas observem, meus irmãos, a nossa experiência mostra, o livro de Eclesiastes mostra, que há uma sacralidade na vida, que deve fazer com que nós estejamos dispostos a refletir na seriedade dela também. Se a vida é algo sagrado, nós temos que levar a vida a sério. Porque a vida passa, os anos passam, as oportunidades são perdidas. A juventude para nada aproveita se não for vivida com seriedade. E quando eu falo que a juventude deve ser vivida com seriedade, eu não estou dizendo que nós devemos ter uma juventude triste, sisuda, carrancuda. Nós podemos sorrir, nos divertir, brincar, nos animar, mas não é possível fazer isso de uma forma correta, equilibrada, sensata, coerente, se Deus for desconsiderado. Buscar alegria desconsiderando a Deus pode trazer sofrimento, por incrível que pareça. Buscar alegria desconsiderando a Deus traz desilusão, depressão, abatimento, remorso. Observem que a mocidade passa, o texto diz, o vigor passa, os anos passam, os sonhos mudam, então aproveite bem o seu tempo. Como você tem usado o seu tempo? As horas, os minutos que vão se passando. Aliás, você percebe o tempo passando? Ele passa. E é implacável nos seus efeitos. O texto bíblico revela que a alegria, irmãos, vejam, quando ele nos responsabiliza, quando ele diz alegra-te, mas sabe que Deus vai te prestar contas, o que ele está demonstrando é que a alegria, a verdadeira alegria, tem direta relação com aquilo que é certo. Preste atenção nisso. A alegria verdadeira, ela tem direta relação com uma postura certa, digna. Algumas pessoas estão tristes, abatidas, deprimidas, sobrecarregadas, porque estão vivendo no erro, porque estão fazendo coisas erradas, porque se recusam a pensar, a refletir e a mudar. Comportamentos errados geram tristeza. Comportamentos adequados com a vontade de Deus trazem alegria, alívio e paz ao coração. Estas coisas se conectam. E elas precisam, na nossa mente, também estarem verdadeiramente relacionadas. Há um padrão de Deus a ser observado. A quebra do padrão de Deus, a transgressão contra a lei de Deus, gera dor. Gera dor, irmãos. Então não escolhamos esse caminho. Sejamos sábios como Salomão disse que nós devemos ser. Vamos viver nos alegrando, mas vamos viver nos alegrando na presença de Deus. Vamos viver nos alegrando, mas vamos viver como Paulo diz em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Sem Deus, tudo fica absolutamente superficial, irmãos, tudo vira trivialidade e o homem estará mergulhado num imenso vazio, um vazio desesperador. Vejam como são as pessoas que estão distantes de Deus. Sinceramente, quando nós conhecemos de perto alguns casos ou nos relacionamos com alguém que nós desejamos que ela conheça a verdade, que ela abra os olhos, às vezes nós sentimos uma extrema compaixão, dá pena, de verdade, de ver algumas pessoas definhando, tentando se alegrar, tentando encontrar uma válvula de escape, tentando fazer a engrenagem da vida funcionar, sem conseguir, falhando miseravelmente em todas as tentativas.
enquanto nós tentamos falar da graça de Deus para trazer paz ao coração. Considerar o ser de Deus não é algo que tira a alegria, irmãos, a não ser do ímpio, do malfeitor, do homem de coração endurecido. Esse, se pensar no juízo de Deus, se pensar no poder, na grandeza de Deus, na existência de Deus, esse desaba. Para nós, a consciência de que Deus existe, de que Ele está interessado em nós, de que Ele haverá de retribuir aos homens segundo as suas obras, é precisamente o que dá significado a tudo. Sem essa concepção de Deus, do ser transcendente, que é imanente também, do Deus alto, que se relaciona conosco, pessoalmente, através de Jesus Cristo. Sem essa concepção, resta uma tristeza inominável. Sabendo que Deus está acima de todos nós podemos fazer aquilo que é proposto no verso 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo em que o texto se dirige aos jovens para trazer um alerta e dizer assim: comece a pensar com muita responsabilidade, porque esta fase em que você está não é eterna, ela vai passar. Começa a pensar em Deus com responsabilidade. Ao mesmo tempo em que o texto faz isso, ele também se volta para os mais velhos e pergunta: você já não percebeu que a juventude se foi? E que os anos estão passando? E que nós estamos nos aproximando da casa paterna? A cada dia. Todos nós. Todos nós. E o que é que nós temos feito em função da eternidade? Como nós temos encarado a eternidade? O que é que ela significa para nós, representa para nós, meus irmãos? O desgosto que ele fala aqui, o desgosto do verso 10, pode ser provocado por uma série de amarguras originárias de assuntos que são tratados em todo o livro. Um exemplo disso, bem óbvio, está no capítulo 2. Lá em Eclesiastes, capítulo 2, nos versos 22 e 23, nós temos um exemplo dado aqui por Salomão. Versos 22 e 23, também a gente pode depois seguir aos versos 24 a 26. Olha só, ele diz assim: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Você consegue se identificar aqui com alguma coisa? Aquela correria frenética que a gente tem às vezes, em que o nosso coração não repousa, a nossa mente não desliga, nem de noite. A gente fica preocupado com o dia seguinte, a gente fica preocupado com o amanhã, a gente trabalha e se sobrecarrega e cansa, se afadiga e parece que não tem fim, que essas coisas não têm fim. Amanhã vai ser um novo dia de trabalho, de esforço, de sacrifício e ponto final. A questão aqui, irmãos, é que Salomão está tentando fazer com que nós pensemos onde iremos chegar, o que é que nós queremos, afinal, da nossa vida, qual é o propósito, para onde estamos indo, o que Deus quer de nós. Nós temos que pensar o que é que Deus quer de nós, nesse mundo, em meio aos trabalhos, em meio aos estudos, em meio às coisas que nós temos que fazer, em meio ao cumprimento do mandato cultural, social. O que Deus quer de nós é isso. Se estivermos alinhados com aquilo que Deus tem para nós como propósito, ok. Se não, irmãos, há confusão aqui. Há problemas, há desajustes, há traumas. Mas quando se considera a Deus, irmãos, tudo se torna diferente. Na sequência do mesmo texto, nós vemos que o autor diz que nada há... Olha só, eu ainda estou em Eclesiastes 2. Na sequência, olha só. Nada há melhor para o homem
do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Então isso é legítimo. Salomão não está desqualificando isso, mas ele diz, olha, no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer? E quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que também agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, olha, eu quero desafiar os irmãos a pensar que o seu trabalho tem sentido, que os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, elas podem ser utilizadas de uma forma agradável, proveitosa. Eu quero desafiar os irmãos a orar todos os dias que você sair para trabalhar. Todos os dias que você estiver lá no seu escritório, na sua clínica, todos os dias em que você estiver na sua labuta diária, desenvolvendo as suas atividades, ganhando seu dinheiro, dignamente, legitimamente. Todos os dias em que você se levantar e ir para a faculdade cedo, logo de manhã, para a escola, orar, irmãos, para pedir a Deus que as coisas façam sentido, que as coisas se encaixem, que os propósitos deles, os desígnios deles sejam cumpridos em meio aos nossos esforços, para que os nossos esforços não sejam vãos. Há muitas coisas na vida que podem causar, então, irritabilidade, tristeza, decepção ou raiva. O homem é fraco, irmãos. Não há de se estranhar que ele esteja ou se sinta constantemente desgostoso, oprimido, desconfortável, enfadado. Você já percebeu como os homens estão sempre insatisfeitos? Sempre. Então, a verdade é que sem Deus a vida pode chegar a um ponto muito delicado. Não é de se estranhar, irmãos, as feridas que se abrem na alma de tantas pessoas quando observamos a enorme distância, o abismo até, que há entre o que a nossa atual geração apregoa e entre aquilo que está estabelecido por Deus em sua palavra. É como eu falei, se distanciar de Deus traz problemas. Não poucos, muitos. Problemas existenciais. E não adianta querer fugir deles, porque nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos necessidades. Nós temos que lidar, hoje, com uma séria distorção de princípios fundamentais, até com a falta deles. Quando nós somos alcançados, irmãos, entretanto, pela graça de Deus, os nossos valores sofrem uma grande mudança. E agora, esses mesmos valores devem ser sustentados durante toda a vida. Mas eles se chocam com os valores que o mundo apresenta. Por isso, que tipo de postura nós temos assumido, irmãos? Que tipo de reivindicações nós temos feito? Quais respostas nós temos oferecido diante de tanta carência espiritual do nosso povo? Quais respostas nós temos pelo Evangelho para tantos jovens perdidos? Quais respostas nós temos pelo Evangelho diante de tantos homens maduros cheios de remorso e de culpa? O que é que nós vamos dizer para as pessoas? O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Qual é a esperança que há em nós? A falta de compromisso, de objetivo, tem sido marcas incômodas na existência de muitos. E a secularização tem sido cada vez mais perceptível, até mesmo no seio da igreja. A própria pregação moderna que desvaloriza o indivíduo como ser humano, que desmoraliza as relações e as instituições sagradas, o relativismo moral, a total desconsideração por Deus, são fatores que, em médio prazo, deprimem, consomem, produzem decadência em nós, se escolhermos esse caminho, na sociedade. E eu quero perguntar para os irmãos, você tem se preparado para enfrentar o mundo que está aí e o mundo que está por vir? Faça como Salomão, faça uma leitura de tudo o que está acontecendo. Você está preparado para enfrentar esse mundo agora e o mundo que vai vir logo mais?
você está preparando os seus filhos para isso? Você entende que a geração seguinte vai lidar com alguns problemas que nós não lidamos? E que as pessoas precisam ter solidez na sua fé e no seu relacionamento com Deus? E que você tem que trabalhar isso? Ou será que você já foi tão contaminado que não consegue perceber os perigos que estão aí fora? Ou que estão entre nós? O que é que eu proponho que façamos, irmãos? Em primeiro lugar, nós precisamos mostrar que temos uma perspectiva muito diferente e melhor do que a dos ímpios desse mundo. A nossa perspectiva é melhor? A proposta do cristianismo é melhor? Sim. Por quê? E como é que eu demonstro isso? Aproveitar a vida na concepção mundana significa o quê? Se alguém te disser, aproveita a vida de uma perspectiva não cristã, o que você entende? Geralmente, meus irmãos, significa ou agir de forma leviana, quer dizer, buscando apenas entreter-se, né? Algo assim. Ou mergulhar em coisas lícitas e proveitosas, porém, como se tais coisas fossem um fim em si mesmas. No final desse caminho, existe uma sepultura que põe fim a qualquer pretensão maior. Se nós buscarmos solução para essa existência apenas observando essa existência e nada mais além dela, há uma sepultura no final desse caminho. Os crentes, porém, precisam atentar para as palavras de Jesus. Quando ele diz, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Como está a sua alma? Será que você se sente sufocado na alma pelas lutas que você tem enfrentado? Será que na sua alma há alívio da parte do Senhor? Os crentes devem buscar mostrar, irmãos, integridade em tudo. Eles devem ser modelo em todas as suas ações. Eles devem apontar para o diferencial de uma vida que glorifica o nome de Deus. Devem mostrar em si mesmos que a verdadeira alegria que alguém pode ter lá no seu viver não pode deixar de levar Deus em consideração. A vida deve ser vivida com alegria, então, considerando o ser de Deus. Mas observem, eu disse que o ser de Deus deve ser considerado de duas formas, não é? Como criador e como juiz. Então vamos pensar aqui em Deus como criador primeiro. O versículo 1 do capítulo 12 diz, lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade. Pronto, esse versículo eu sei que vocês conhecem muito bem. Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade. Essa é uma exortação importantíssima. Importantíssima. Nós estamos estudando o livro de Provérbios sequenciadamente. Eu espero que os irmãos estejam ouvindo as mensagens que a gente envia todas as sextas. Nós temos estudado o livro de Provérbios e nós temos visto, eu já falei, que aquele livro deve ser entendido como tendo ali um pai, um mestre, um homem sábio que transmite lições para alguém mais jovem, um filho, um discípulo. Aqui, meus irmãos, Salomão não faz outra coisa. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele faz a ligação dos versos 9 e 10 do capítulo anterior aos versos seguintes do capítulo 12. Ele expressa que o caminho da realização do homem não está apenas na busca do seu conforto, do seu bem-estar geral, mas está na busca por Deus e no entendimento de Deus como Criador. Veja como nós invertemos as coisas, o que é que nós valorizamos. Notem. O grande problema do homem, irmãos, sempre foi esquecer que ele é uma criatura.
O grande problema do homem foi o rompimento do vínculo com aquele que o criou. O que, convenhamos, é um problema que somente Jesus Cristo pode resolver. Daí o nosso papel como mensageiros do Senhor a um mundo que se rebelou, a um mundo que se rebela e que sofre as consequências desse fato todos os dias. Todos os dias. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. O texto diz isso porque nós temos a tendência pecaminosa de nos esquecer daquele que nos fez, do que ele deseja para nós, de como ele se revela para nós. Lembre-se, jovem, lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem. Você que é mais velho, lembre-se do seu Criador. Porque o seu tempo é curto, é mais curto do que aquele que é mais jovem do que você. Pelo menos no curso natural da vida. Lembre-se do seu Criador. Na velhice, lembre-se do seu Criador. Na juventude, lembre-se do seu Criador. A palavra Criador tem a finalidade de mostrar aqui a soberania de Deus como a autoridade maior desse universo. Se o homem atentar para isso, a sua vida, que parece tão breve e enfadonha, será transformada. Se o tempo passa e a vida do indivíduo vai sendo afetada pelo minar das suas forças, então esse fator deveria levar as pessoas a olhar para Deus e a viver para Ele. Irmãos, a velocidade incrível com que os anos passam e desgastam os seres humanos deve impulsionar qualquer pessoa de bom senso a se lembrar do seu Criador, como diz o texto, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A velocidade do tempo é impressionante. Sabe aquele dia que você nasceu, todo mundo festejou? Já tem um tempo que passou, viu? Sabe o primeiro aninho da criança? Você vê lá na foto, aquele álbum de família? Passou, o tempo está passando. Sabe aqueles 15 anos que você fez? Foi um momento marcante, festejar? Passou já. Aqueles sonhados 16, 18 anos que você quer chegar para tirar a carta de motorista, para votar nas eleições? Passou. Já tem um tempinho que você está fazendo isso. Sabe o dia do seu casamento? Passou. Quantos anos? Tantos anos. E o primeiro filho que você teve? Já passou também, já está grande. Já saiu de casa. E aí você vai vendo no espelho que o tempo está passando. Apareceu um fio de cabelo branco. Apareceu uma ruga. Não existia, né? Até ontem não existia. Mas é assim. Nós percebemos que o salmista, no Salmo 90 que nós lemos aqui, diz isso, né? Vejam que o tempo da nossa vida é comparado como? É um sono, é um breve pensamento. Tiago diz assim, é uma neblina. Imagens que devem fazer com que nos lembremos do Criador. Lembrar do Criador enquanto se está no vigor das forças é prudência. Como pode o servo viver à parte do seu Senhor? Os homens são aqui exortados, então, irmãos, a se submeterem a Deus. Apesar da insistência pecaminosa que faz com que o indivíduo busque uma forma autônoma e feliz de viver no mundo sem Deus, as Escrituras demonstram que é impossível obter plena realização fora do padrão de relacionamento que o Senhor estabeleceu com o homem desde o princípio. Relacionamento que foi quebrado, mas que pode ser restaurado através da fé em Jesus Cristo. Quando o homem recebe muitas bênçãos concedidas unicamente pela misericórdia divina, o mínimo que ele pode fazer é lembrar-se daquele que lhe proporcionou todas as coisas. Eu gosto muito do que o livro de Deuteronômio diz. Eu vou mencionar aqui Deuteronômio, lá no seu capítulo 8, do versos 17 a 20. Vejam que coisa, que alerta. Deus está dizendo ali ao povo, através de Moisés, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus,
e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Como as nações que o Senhor destituiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então, até aquilo que a gente pensa que a gente fez por nossa própria conta, nós não fizemos. A minha força e o meu poder adquiriram riquezas. Eu consegui trabalhar e sustentar a minha família, etc. Eu sou inteligente e capaz. Tudo que você tem vem de Deus. Se você se lembrar disso, sua vida terá proveito. Se você se esquecer disso, você prestará contas a Deus. De como você usou os dons que Deus lhe deu, de como você usou o tempo que Deus lhe deu, de como você viveu a sua vida. Qualquer coisa que se busque nessa vida, ou que traga algum tipo de motivação, desprezando aquele que a todos criou, é pura vaidade. Eclesiastes deixa isso muito claro. É preciso então, irmãos, que vivamos com santo temor a Deus, mesmo em meio à corrupção, promiscuidade, violência. O crente tem que refletir o caráter de Deus, do Deus que o criou e o redimiu. Rendido aos pés do Senhor, o crente vive de forma dinâmica, obediente, impactante. Seu testemunho é vibrante, sua fé é manifesta, sua confiança está em Deus, não no vigor das suas forças. Eu confio em Deus, não na minha juventude. Eu confio em Deus, não nas minhas capacidades. Porque nós sabemos que a vida é breve, o tempo passa, e não há nada que se possa fazer para evitar isso. Não há nada que nós podemos fazer para parar o tempo ou para evitar os dias maus que são descritos aqui. O crente é marcado por ser fervoroso de espírito, por ser maduro em toda boa obra. Nenhuma dessas características seriam possíveis se Deus fosse reconhecido, se Deus não fosse reconhecido como Criador, do qual nós somos inteiramente dependentes. Mas além disso, nós vemos que Deus deve ser considerado, segundo o texto, como juiz. Verso 9 diz isso. Depois de afirmar que nós devemos nos alegrar, recrear, andar nos caminhos que satisfazem o nosso coração, a advertência de Salomão é: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Prestação de contas, irmãos. A prestação de contas a Deus é inevitável. Isso evidentemente traz o homem a um estado de alerta e mostra que Deus não é apenas o seu Criador, mas que exatamente por causa desse fato, Deus tem todo o direito de julgar, exercendo justiça sobre a terra, trazendo luz a todos os atos e intentos do coração humano. No capítulo 3, é dito que Deus julgará o justo e o perverso, porque há tempo para todo propósito e toda boa obra. O finalzinho aqui do capítulo 12, versículo 13, final do livro, não é? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O poder, a soberania e a realeza de Deus está em foco, e o homem tem que ter ciência dessa verdade. Então o escritor diz: sabe, porém, tenha consciência, porém. Entenda. É uma palavra bem propícia de ser transmitida aos mais jovens, aos mais velhos. Deus observa cada passo que damos, irmãos. Todos os nossos caminhos estão sendo observados por Ele. Nada passa despercebido aos seus olhos. Mas vemos aqui, dissemos que nós devemos aproveitar a vida com sabedoria, considerando a vaidade, né? A vaidade dela. O termo vaidade aparece diversas vezes em Eclesiastes. Para se ter uma ideia da importância desse fato, basta dizer que o autor destaca a vaidade da vida humana, tanto no início quanto no final do livro. Então, isso é importante para ele. A obra já começa assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Quem atentar cuidadosamente para o livro, vai ver que essa pergunta é levada a sério em todo o livro, né? Em todo o desenrolar dos argumentos. Salomão observa, dentre outras coisas, a vaidade das possessões, a vaidade da sabedoria, a vaidade do trabalho, a vaidade das riquezas. Ainda no capítulo 1 ele diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Já prestes agora a encerrar as suas considerações, ele diz, no verso 8 que lemos aqui: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A vida humana
é inútil se ela for construída e se ela se direcionar apenas para as coisas que acontecem debaixo do sol. Salomão não vê sentido para nada que se volte puramente para a existência terrena, assim como Paulo, não é? Que diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que é que nós somos? Os mais infelizes de todos os homens. Eu posso ser muito rico e muito infeliz, muito perspicaz em algumas coisas, mas muito infeliz. Eu posso participar de muitas festas, estar cercado de amigos e ser muito infeliz. É possível namorar muitas mulheres ao longo da vida e ser infeliz. É isso que ele está dizendo. Se a nossa vida girar em torno dessas coisas, do que fazemos debaixo do sol, dos prazeres irresponsáveis, tudo acaba na sepultura. Salomão não vê sentido para nada que se volte, então, puramente para essa nossa existência. E em nosso texto, essa convicção é ressaltada de duas formas. Eu não vou entrar em detalhes, não vou destrinchar com detalhes esses versículos, mas ele fala primeiro sobre a velhice e lá no fim ele fala sobre a morte. Os dias difíceis são descritos aqui de forma poética, vívida. Poética, porém vívida. Ele exorta os jovens a se lembrarem do seu Criador na sua juventude, mas ele diz que antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ele deixa implícito que tal atitude deve se estender então por toda a vida terrena. Os sentidos e as faculdades humanas, irmãos, vão se desvanecendo. Todo o cenário da vida vai sofrendo alterações com os anos. O homem vai perdendo a sua vivacidade. As glórias humanas vão se esvaindo. Vão se esvaindo. O vigor decai, perdemos a eficiência, nos sentimos mais fragilizados com o passar do tempo. Progressivamente, a vida do homem vai sofrendo os efeitos do tempo. Como somos pobres, não é, irmãos? Nós podemos ainda assim tirar bom proveito dos cabelos brancos. O salmista destaca aqueles que na velhice darão ainda frutos. E é com isso que nós ficamos, né? É bom lembrar que a nossa pátria é celestial. O tempo é um lembrete constante de que a nossa pátria é celestial. Jesus nos preparou moradas nos céus e embora nós possamos e devamos fazer muitas coisas interessantes, bonitas e grandiosas nesse mundo, para a glória de Deus, é bom não criar expectativas tão elevadas para aquilo que não é permanente. Se esse for seu caso. A vida é por demais preciosa, irmãos, mas ela é transitória, delicada, frágil. Frágil como um cristal. Não há como retomar o tempo que passou. Não há como ajuntar os cacos do copo que se despedaçou. Mas sempre há um recomeço e um renovo que Deus nos proporciona e que nos traz esperança. Nós temos que trabalhar a nossa vida de modo que o passado seja uma fonte de aprendizado importante. Toda vez que viajamos no passado, toda vez que voltamos ao passado em nossa mente, que aquilo sirva de aprendizado para o nosso caminhar no presente. Que aquilo nos dê motivação para o presente. Não vamos trazer o pecado como um perseguidor implacável que não nos abandona, trazendo culpas e trazendo arrependimentos de coisas que não podem ser modificadas. É claro, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Mas eu me refiro aqui a escolhas naturais da vida que nós já fizemos. A velhice, como tantas outras coisas nessa vida, expõe a nossa dependência de Deus, irmãos, porque a essa altura fica claro que nós não podemos confiar em nossas próprias forças. Quando a velhice chega, aí a gente realmente conclui, não dá para confiar em nossas próprias forças, porque elas vão deixando de existir. É um processo gradual, é um tempo para amadurecer que Deus nos concede, para enxergarmos a nossa limitação e para nos voltarmos ainda mais convictos para Ele.
É libertador perceber que nós não precisamos temer, nos assombrar ou nos negar ao enfrentamento de uma fase que Deus usa para trazer tantos aprendizados e em que ainda podemos ser úteis no aprendizado de outros. Não perca jamais a perspectiva do reino de Deus. Envelheça pensando em modos de espalhar o seu testemunho de fé e o conhecimento de Deus nesse mundo. Envelheça de modo que você possa chegar ao final da vida dizendo: combati um bom combate. Completei a minha carreira. Os planos de Deus se cumpriram para mim. E eu já posso ir ao Senhor em paz. A velhice pode ser vivida com alegria e dinamismo, irmãos. No tempo que Deus nos der. Aliás, isso é próprio do crente, não é? Há pessoas que Deus converte, inclusive, na velhice. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Como não há nada mais importante do que vida com Deus, quando Deus converte alguém na velhice, os anos da velhice se tornam os melhores anos da vida daquela pessoa. Já parou para pensar nisso? Os mais velhos devem ensinar os mais jovens a esse respeito, e os mais jovens não devem perder a oportunidade de aprender com os de mais idade. Então fica claro que nós devemos considerar a vaidade da vida manifestada sobretudo na velhice e na morte. Vejam, o texto diz: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós não temos o controle da nossa própria vida. A estrutura da nossa carne é o pó. A vida não nos pertence, meus irmãos. A morte traz à tona a nossa vulnerabilidade. Estamos sujeitos a ela. A qualquer momento. A morte cumpre o seu papel de nos despertar para a nossa necessidade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa que pode ser assustadora para muita gente, mas que é dito no senso comum, e é verdade. Não é preciso envelhecer para morrer. Para morrer, basta estar vivo. Basta estar vivo. Para morrer, basta que Deus queira. Basta que os planos de Deus para nós nesse mundo tenham terminado. Essa é a condição a que todo homem está sujeito. Enquanto o indivíduo está vivo, ele tem a oportunidade de se arrepender e crer, porque Deus é misericordioso. Ele tolera muitas vezes os nossos pecados, não nos pune segundo nós merecemos, ele nos perdoa em Cristo Jesus. Não se enganem nenhum de vocês. Nenhum de nós pode dizer quanto tempo ainda terá de vida. Mas que a nossa vida seja vivida na presença e em comunhão com o Senhor. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.